Eu tô vindo aqui hoje para falar dos meus 3 hobbies. Eu tenho 3 hobbies. Um é a fotografia, que eu amo de paixão, eu falei isso pra vocês num vídeo. E o segundo é a leitura, que eu também amo livros, eu adoro, eu faço coleção de livros. E o terceiro é música, e hoje eu vou estar falando de livros, que é um assunto que eu gosto muito, um hobby que eu gosto mais, assim, que eu passo muito tempo lendo, nas minhas horas vagas. E eu vou estar falando assim da minha paixão por esse hobby, quando é que começou, e vou estar dando algumas dicas de livros. Então, minha paixão começou por esse hobby, que é a leitura, aos meus 6 anos de idade, quando eu ganhei um livro que chamava O Caso da Borboleta Tíria, que era uma historinha muito bonitinha, assim, que acontecia um assassinato no mundo dos insetos, e a borboleta Tíria era tipo uma detetive, então ela tinha que descobrir quem tinha matado o inseto e o que tinha acontecido. Ela tinha que desvendar esse caso, então ela conseguiu desvendar o caso no final da história. E era uma história muito bonitinha, assim, contada totalmente, é claro, né, na visão da criança e tal, né. E eu gostei muito dessa história, eu lia ela, relia muitas vezes. E depois esse livro se perdeu, eu não sei pra onde ele foi, mas com certeza vai ser um livro que eu vou comprar também pra minha filha quando eu tiver, porque eu quero passar muito essa riqueza pra minha geração futura, com certeza. Então, eu recomendo para quem tem filhos, é lindo, muito bonito esse livro. A capa dele é muito linda, muito trabalhada, a história também é muito boa. O meu segundo livro chama A Pérola, que é a história de um pescador, e ele vivia a vida dele inteira procurando uma pérola, né, e ele tinha esse objetivo de procurar, de conseguir achar essa pérola. E no dia que ele conseguiu achar essa pérola tornou a maldição da vida dele. É como se fosse alguém, né, lá, assim, pobrezinho, que quer enriquecer. E aí, quando a pessoa enriquece, o dinheiro tira dele aquela maior riqueza que ele tinha, que era a vida dele em família, né, que são os valores, assim, que a gente adquire durante a vida da gente, que depois a gente perde e a gente sente saudade depois daqueles pequenos valores que a gente tinha. Então, essa pérola tira a vida do filho dele, né, então essa pérola trouxe uma maldição para a vida dele. Mas é uma história também, assim, interessante, né, eu acho mais, assim, para adulto tá lendo, mas eu e minha irmã, a gente leu, a gente adorou essa história, e a gente depois ficava procurando um livro para ler de novo, e a gente lia várias vezes também, mas depois também a gente se perdeu esse livro, não sei para onde foi parar. E é isso, eu gostei muito dessas 2 histórias, e depois disso eu me apaixonei por livro, e eu sempre procurava muito livro na biblioteca para estar lendo, porque às vezes a gente não tinha condições de estar comprando, nem nada assim. E eu sempre procurava na biblioteca alguns livros para não estar lendo, e hoje em dia eu mesmo, assim, compro, já ganhei alguns livros, eu mesmo adquiri, e foi passando de amiga para amiga, e foi assim que eu fui adquirindo. E o livro de hoje que eu vou estar dando a dica é esse livro aqui, que é o da Olga Benário, não sei se vocês já viram falar da história. É um livro escrito pelo Fernando Moraes, né, a história é contada na versão dele, né, pelo olhar dele. E é uma história super interessante, né, que é de uma judia que ela foi casada com Carlos Prestes, né, e foi na época do comunismo, né, na época da ditadura, né, perdão, na época da ditadura aqui no Brasil, e na época também da Segunda Guerra, que era a época que o Hitler estava perseguindo os judeus. Então, assim, os dois se conheceram nessa época, é uma história muito linda, né, que mostra, tanto no livro quanto no filme, fiz os dois, né, eu gosto muito de ler o livro antes, depois estar vendo o filme,
E tanto um quanto o outro seguiram a regra mesmo, contando a verdadeira história, o que aconteceu com ela, com os dois. Né? Então, assim, é um livro muito interessante, eu recomendo mesmo. E eles tiveram uma filha, ela chama Anita, né? E dessa relação dos dois, nasceu essa filha. E ela não teve condições de ver a filha dela crescendo, porque ela morreu numa câmera de gás. Né? No filme mostra, né, a história totalmente, ela morreu nessa câmera de gás. E antes dela morrer, ela consegue ver a filha dela. Né? Então é uma história muito interessante. Também, assim, tem algumas frases que tem nesse livro, né, também no filme, que eu me lembrei muito do filme da Margaret Thatcher, que no filme Dama de Ferro, que foi feito agora em 2012, pelaquela atriz, a Meryl Streep, eu acho que é esse o nome dela, e ela concorreu até ao Oscar de melhor atriz. Então tem muito a ver a história das duas, porque elas não queriam ser simples donas de casa, não é só se casarem e terem filhos. Elas queriam algo a mais, assim, elas queriam ser relembradas, e realmente as duas conseguiram, né? Tanto uma quanto o outro. Então são histórias interessantes, e são esse tipo de histórias que eu gosto, de tipo de livro que eu gosto, mas também eu gosto de todos os tipos de livros, né? Qualquer história, assim, me agrada bastante. Gosto muito, muito mesmo de ler tanto revista quanto livro, tudo assim chama minha atenção, né, em relação a isso. Então é isso, meninas. Se vocês quiserem estar pegando essa dica que você está lendo, tá bom? Olga Benário, de Fernando Moraes, tá bom? Vou estar lendo um trecho para vocês, né, agora. E é a visão dele, da Olga Benário, de como que ela era, tá bom, meninas? Então Berlim, Alemanha, abril de 1928. Tudo aconteceu em menos de um minuto. Pontualmente, às 9 horas da manhã, de 11 de abril de 1928, o guarda Gunner Blank atravessou o salão da audiência revestido de mognos da prisão de Moabit. No centro de Berlim, levando pelo braço algemado o professor comunista Otto Braun, de 28 anos. Não que Otto fosse considerado preso perigoso. As algemas se justificavam por ser um acusado de alta traição à pátria. Encarcerado havia 1 ano e meio, aguardando julgamento. O guarda caminhou com ele em direção à mesa onde se encontrava o secretário superior de justiça, Ernest Schmidt, que deveria interrogar Otto Braun. A seu lado, o escrivão Rudolf Necking lutava para não cochilar sobre a máquina de escrever. Na outra ponta do salão, bem em frente à mesa de Schmidt, um pequeno auditório destinado ao público e aos advogados, e isolado por um baluarte de madeira. Estava ocupado por meia dúzia de adolescentes, moças e rapazes. Pensei que fossem estudantes de direito, diria o guarda mais tarde. Blank estufou o peito diante da autoridade e anunciou, apresentando o preso Otto Braun. Nesse instante, ele sentiu algo duro encostando em sua nuca. Virou a cabeça e viu uma pistola negra apontada contra seu rosto por uma linda jovem moça de cabelos escuros e olhos azuis, e exigiu com voz firme, solte o preso. No auditório, os jovens dividiram-se em 2 grupos. Se atiraram sobre o secretário Schmidt e o escrivão de Necking, e foi derrubado com violência. Schmidt deu um salto, conseguiu bater a ponta do sapato sobre o botão de alarme instalado no chão, e recebeu uma coronhada no rosto, dada por um garoto enorme, de barba ruiva e cabelo escorrido, até que quase aos ombros. A jovem de olhos azuis, que comandava o grupo, mantinha a pistola apontada para a cabeça do guarda. Depois de desarmá-lo, caminhou de costas em direção à porta, cobrindo o preso com seu corpo.
e gritando para seus companheiros: para a rua! Para a rua! Quem se mexer leva chumbo. Então, gente, é isso. Essa é a minha dica de livro para hoje, para vocês, tá bom? Olga Benário. História de Olga Benário Prestes, tá bom? É isso, meninas. Esse é um pouco dos meus hobbies. Eu voltarei depois contando dos meus outros 2 hobbies, tá bom? Um beijo.